Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando em Mateus capítulo 9. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Mateus capítulo 9, dos versos 32 a 34, está escrito assim: Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: Nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Até aqui, até o verso 34, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és bom, Tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Tu és o nosso Deus santo, poderoso, forte, maravilhoso, não há outro igual ao Senhor. O Senhor entregou o seu Filho Jesus para que ele viesse aqui à terra, nos ensinasse, fizesse milagres, vivesse uma vida santa, morresse por nós carregando o peso dos nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitasse, vencendo a morte, vencendo o pecado, vencendo por nós. Nós te agradecemos por isso, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor fez coisas, faz coisas e continuará fazendo coisas maravilhosas nas nossas vidas. Eu peço, Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros. Perdoa-nos da mesma maneira que nós temos perdoado as pessoas que nos fazem mal, as pessoas que erram conosco. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe hoje, nos abençoe mais essa semana. Que o Senhor esteja conosco, nos guardando, nos protegendo, livrando-nos de todo tipo de mal. Derrama, Pai, da Tua provisão sobre as nossas vidas, tudo aquilo que nós necessitamos para hoje, tudo que nós precisamos, que é fundamental para as nossas vidas hoje, derrama sobre nós, Pai. Que nada falte para o Teu povo. Abençoa o Teu povo e que nós, como igreja que eu digo, corpo de Cristo na terra, consigamos prosperar cada dia mais em fazer a Tua vontade, prosperar cada dia mais em cumprir o propósito que o Senhor tem colocado para as nossas vidas. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Perfeito, galera. Lemos aqui então do 32 e 34, mas antes da gente continuar nesse devocional, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilha o AB7 com outras pessoas. Começo de ano, começo de semana, compartilha o AB7, chama outras pessoas para fazer o AB7, para se inscrever no canal. Esse ano a gente chega em 100 mil inscritos, se Deus quiser. E se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnaveia.com.br, tem um banner lá. Bom, lemos aqui então esse texto diz ali no verso 32 o seguinte: Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Então esse homem tinha um demônio, esse demônio impedia que o homem falasse. Ele era um homem que ficava mudo por conta dessa possessão demoníaca. Verso 33, quando o demônio foi expulso, ou seja, Jesus expulsa esse demônio, o mudo começou a falar. Ou seja, o demônio sai, aquele homem que era mudo deixa de ser mudo e começa a falar porque o demônio estava causando essa questão da fala nele. Verso 33 ainda. A multidão ficou admirada e disse: Nunca se viu nada parecido em Israel. A multidão eram aquelas pessoas que seguiam Jesus por um tempo, depois paravam, não entendiam muito bem quem era Jesus, não tinham um relacionamento muito próximo, mas acabavam seguindo por um tempo, por conta das curas, dos milagres, de tudo que Jesus vinha fazendo e falando. Não eram próximos como eram os discípulos, não recebiam as mesmas coisas que os apóstolos recebiam. Era uma galera que seguia ali por um tempo e depois parava. Alguns talvez até tenham seguido por mais tempo ali, mas, enfim, não eram pessoas que estavam tão próximas de Cristo e recebendo tudo de Cristo, e recebendo tudo que Cristo falava. Normalmente estavam seguindo ele por conta dos milagres. E essas pessoas, essas pessoas ficaram admiradas com essa cura e falaram assim: olha, nunca se viu nada parecido em toda Israel, em todo o povo de Israel nunca se viu nada parecido. Verso 34. Mas os fariseus diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Os fariseus eram um subgrupo dos judeus, né, uma parte dos judeus ali. Eles eram muito seguidores da lei, né, da lei de Moisés, eles conheciam muito da lei, eles decoravam a lei e pregavam que viviam sob a lei e colocavam esse jugo sobre as outras pessoas, falando que todos deveriam viver sob a lei.
Um grupo um tanto quanto hipócrita, Jesus fala isso, né? Um grupo hipócrita, muito religioso. E não acreditaram quando viram isso, quando viram tudo que Jesus estava fazendo, porque os fariseus acompanharam o ministério de Cristo, eles disseram, não, isso não é verdade, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Não acreditaram. Jesus tinha curado o mudo, Jesus tinha curado o cego, Jesus tinha ressuscitado o morto, Jesus tinha curado o paralítico, e os fariseus não acreditavam. Os fariseus estavam cegos, estavam mortos por dentro, os fariseus estavam surdos, não conseguiam ouvir, não conseguiam ver a verdade, estavam cegos para ver a verdade, estavam surdos, não conseguiam compreender aquilo que Jesus falava, estavam mortos espiritualmente porque não recebiam o Deus que estava com Cristo. Então os fariseus, a religião, a religiosidade, a lei tinha matado eles. Claro, não fisicamente, eu não estou falando fisicamente, eles estavam vivos ali, pessoal, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas eles estavam mortos por dentro. Não conseguiam enxergar o óbvio, que Cristo é o Senhor, o Rei dos Reis, e estava ali mostrando o Pai ao mundo. Não conseguiram enxergar o óbvio. E muitas vezes é isso que a religiosidade faz conosco. Deixa a gente cego, deixa a gente surdo, deixa a gente morto por dentro. Porque a gente começa a achar que as nossas obras é que são alguma coisa. Não, porque eu trabalho na igreja, porque eu faço isso ou eu faço aquilo. Então eu sou uma boa pessoa. Não, as nossas obras não são nada. As nossas obras são uma consequência da nossa salvação. As nossas obras não nos salvam, as nossas obras não fazem com que Deus nos ame mais ou nos ame menos. Deus nos ama e ponto final. Não é pelo fato da gente fazer muitas coisas na igreja que Deus vai nos amar. Não é isso não, galera. Posso falar desse final de semana mesmo. Esse próximo final de semana eu vou trabalhar em diferentes lugares ali na igreja, né, de diferentes formas. Deus não vai me amar mais por isso. Eu não vou ser melhor que os outros por isso. Não. Eu vou ser a mesma pessoa. Eu vou ter tanta importância quanto tem aquela pessoa que está sentada pela primeira vez ouvindo culto na igreja. E não estou falando isso para me gloriar, não. Estou falando isso porque, gente, é só obra, não é nada demais. Faço isso porque fui salvo, não faço isso para ser salvo. Faço isso porque Deus me ama, não faço isso para que Deus me ame. Quando a gente trabalha na igreja, quando a gente faz a obra, quando a gente cumpre aquilo que Deus está falando para a gente fazer, não é para que Deus nos ame, porque Ele já nos ama. É porque Deus nos ama que a gente faz. Então, os fariseus aqui, eles estavam completamente cegos para as verdades que estavam bem na frente deles. E é isso que a religiosidade faz conosco. É isso que a religiosidade faz. Quando a gente começa a colocar as nossas obras e o nosso conhecimento acima do Espírito que Deus nos deu. Acima dos mandamentos mais básicos de amor a Deus acima de todas as coisas e amor ao nosso próximo como a nós mesmos. É isso que a religiosidade faz, começa a fazer com que a gente esqueça desses mandamentos e viva pelas nossas obras, achando que a gente é muito bom porque a gente faz alguma coisa. Nós não somos bons. Bom é Deus. Então a mensagem de hoje é essa, que nós nos lembremos que nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao nosso próximo como a nós mesmos, e que as nossas obras são uma consequência da nossa salvação e não nos salvam. Que as nossas obras são uma consequência do amor de Deus por nós e não fazem com que Deus nos ame mais ou nos ame menos. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã se Deus quiser. Paz.